Olá! Apesar das dificuldades financeiras encontradas desde o início da gestão do governador Romeu Zema, o próprio governador se diz satisfeito com os avanços expressivos na atração de investimentos e geração de empregos em Minas Gerais. Pelas contas do Estado, em 2 anos de governo, o volume de investimentos é 5 vezes maior que o último governo. O Band Entrevista de hoje vai trazer para o centro da discussão quanto Minas Gerais é atraente para os empresários investirem aqui e não em outros estados e o que esses investimentos impactam na vida da população. O nosso convidado para fazer esse panorama é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Passalio. Desde o início da gestão Zema, o administrador já atuava na pasta, onde começou como subsecretário de Desenvolvimento Regional e, mais recentemente, atuava como secretário adjunto interino da pasta. Foi empresário em diferentes ramos e possui mais de 15 anos de experiência no setor financeiro. Ingressou como servidor de carreira pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Receita Estadual, em 2008. Obrigado, secretário, por nos atender aqui no Band Entrevista. Obrigado a todos. Eu que agradeço a oportunidade de levar aí boas novas, falar de economia, de emprego, de renda. Secretário, participa conosco dessa entrevista o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Obrigado mais uma vez, Victor. Tudo bem, Ricardo? Um abraço para você, ao secretário também agradecendo por nos atender à distância e a todo mundo que está em casa acompanhando essa conversa. Mas diante do atual momento não tem como não começar a nossa conversa sem fazer um exercício de imaginação. Se não fosse a pandemia mundial, o cenário hoje em Minas seria melhor ou melhor do que a gente consegue vislumbrar hoje, ou se fez muito mesmo com a pandemia? Bom, eu posso considerar que se fez muito apesar de, né? Eu acho que talvez se não fosse a pandemia, a execução dos protocolos poderia estar um pouco mais avançada, porque como funciona? A gente atrai a empresa, nós assinamos um protocolo em que há um acordo entre o Estado e a empresa, em que a empresa vai gerar divisas para o Estado, vai gerar emprego para o Estado, e em contrapartida, ela vai ter esse atendimento prioritário, tendo em vista o impacto social e econômico dela, e nós fazemos toda uma tratativa para que esses investimentos possam encontrar em Minas Gerais o melhor ambiente de negócios, fiscal e outras questões que não são diferentes em outro estado, mas que nós nos destacamos pelo atendimento proativo, pela segurança jurídica e a retomada da confiança no governo. Então, nós fazemos esse trabalho e, se não fosse a pandemia, eu acredito que a gente teria tido um resultado ainda melhor do que tivemos, sim. Secretário, o quão difícil tem sido manter o saldo na geração de empregos em Minas Gerais no azul? A gente tem sempre acompanhado os dados do CAGED, sempre com muitas vagas geradas, mas a gente sabe também que à medida que a população vai ficando mais empregada, a população também vai crescendo e há uma parcela que não tem nenhuma ocupação no mercado formal. Esse cenário que é vislumbrado hoje pelo governo é enxergado como positivo e entendendo que a pandemia realmente prejudicou esse avanço na queda do desemprego, se é que a gente pode dizer assim? Bom, assim, enquanto a gente tiver uma massa, né, eu estou falando até em nível Brasil, enquanto nós tivermos uma massa aí de milhões e milhões de desempregados, é óbvio que não é um indicador que deixa governante nenhum feliz e satisfeito. Nós precisamos agir ainda mais na busca de oportunidades de empregos. E isso é quase que uma ambição do governador Romeu Zema de gerar emprego e renda para a população. Minas Gerais foi um dos estados que mais conseguiu segurar os empregos durante esse estágio, essa crise pandêmica que afetou muito vários setores da economia, as micro e pequenas empresas, o setor de turismo, o setor de cultura. Mas, por outro lado, nós tivemos alguns avanços em setores de serviços e setores de alimentos. Nós tivemos essa observação
que esses setores tiveram um crescimento muito grande e o e-commerce também cresceu bastante com essa crise. Então, nós percebemos que houve uma transformação no direcionamento e no match de investimentos, né, que nós tivemos aqui no estado, né? O setor de alimentos cresceu bastante, né? E para nós aqui em Minas isso é muito importante. Minas tem, por histórico, né, o nome que cunhou o estado, um estado muito voltado para a questão da mineração. E durante muitos anos o nosso core business foi sempre a mineração. Dos últimos 2 anos e 5, 6 meses para cá, nós tivemos um grande avanço na geração de energia fotovoltaica também, e que superou os investimentos em mineração. E olha que a mineração passa por um pico de valorização histórico, né? Nunca antes, né, o minério foi tão valorizado no mercado internacional, e mesmo assim a geração de energia renovável superou os investimentos em mineração. Secretário, a gente está falando então de investimentos diversificados, estamos falando de geração de empregos. Eu gostaria de exemplificar com o senhor isso em números. A informação que nós temos é que de janeiro de 2019 a abril de 2021, o governo do estado atraiu 121 bilhões de reais em investimentos privados, consequentemente 57 mil empregos diretos e mais outras centenas de indiretos. Esses números aí refletem bem esse trabalho que o senhor está falando, dessa busca incansável de trazer investimentos privados para o município, para o estado, e depois a gente pode segmentar isso na nossa conversa? Sim. Assim, falando de Triângulo, né, para a gente ser mais específico, eu poderia falar aqui, né, do estado inteiro, mas no Triângulo, por exemplo, nós tivemos a vinda da cervejaria Petrópolis, da cervejaria Cidade Imperial, da própria Ball, que é a fábrica de latas de alumínio. Inclusive, Minas Gerais vai ser o estado, né, a localização com maior adensamento de fábrica de latas de alumínio, e olha a cadeia produtiva que isso gera, da América do Sul. Então, nós vamos ter vamos ser reconhecidos internacionalmente como um grande polo, um grande cluster de fábricas de latas de alumínio, o que envolve uma cadeia riquíssima, desde a mineração até a transformação, né, da bauxita no alumínio. E isso vai tornar o estado aí mais competitivo, e que vão vir outras, né, empresas, a Heineken, por exemplo, né, não está no Triângulo, mas veio para Minas Gerais também. Temos hoje, podemos dizer que talvez aí um dos maiores canteiros de obra do Brasil, que é a LD Celulose, né, em Indianápolis e Araguari. São cerca de 8 mil trabalhadores só no canteiro de obras, ou seja, essa política de atração de investimentos, ela tem tido bastante sucesso, apesar da pandemia, porque esses canteiros de obras estão acontecendo durante a pandemia. Então, essa geração de emprego, ela tem equilibrado aqueles setores que, por força, né, de restrições sanitárias, foi imperioso o fechamento deles. Mas temos bastante perspectiva de empregos na implantação, que seriam os empregos temporários, e empregos que vão ficar. Estamos trabalhando com indústrias que vão gerar empregos com uma massa salarial maior, né, empregos de qualidade, e isso para a gente é motivo de muito orgulho. Secretário, vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso Band Entrevista. Hoje, então, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Passalio. Na volta, vamos falar aí de incentivos, então, para atrair esses investimentos e a logística fornecida aos investidores. Voltamos já. Venha
conhecer a nova loja Goiás Máquinas em Uberlândia. Um amplo espaço com a maior variedade de máquinas e equipamentos. Atendimento especializado por quem ama o que faz. As melhores marcas estão na Goiás Máquinas. João Naves 3675 3223 5798. Saia do aluguel. Essa é sua chance de ter o seu lote no setor sul de Uberlândia. São lotes a partir de 250 metros com a pequena entrada de R$10 mil e mensais a partir de 870. Ligue agora, 2512-4322. Atenção Residencial Piquis e Uberlândia. Grandes ofertas de inauguração São José Materiais para Construção. Massa corrida Mixcor 18 quilos 27,90. Cimento Votorantim 27,90. São José Materiais. Avenida Wilson Rodrigues da Silva, Residencial Piquis. Atenção homem do campo. Conheça em Uberlândia Central Rural. Linha veterinária, sementes, adubos, jardinagem, vacinas. Não esqueça da campanha Febre Aftosa 2021. Central Rural. Antiga Goiânia 94. Esquina com Getúlio Vargas. 3259-1800. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você pecuarista, apresenta Campanha do Agasalho 2021. Esquente o inverno de quem mais precisa. Doe agasalhos e cobertores. Faça sua doação nos pontos de arrecadação até o dia 25 de junho. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Apoio Supermercado Lunasa. Você conhece, você confia. C&A Construtora. De construir sonhos a gente entende. Clínica de Vacina Santa Clara. Me chama que eu vou. Nosso serviço de vacinação domiciliar. Unimed Uberaba. Saúde é com a gente. Realização Band Triângulo. Promoção Nativa Triângulo. Presentei quem você ama. Relojoaria Santos. Prazos e descontos especiais para o mês dos namorados. Joias, relógios, alianças e muito mais. Relojoaria Santos. Floriano 1300. Fone 3210-0102. A Pizzaria Vila Romana, pensando em você, fez uma promoção de encher os olhos e a sua barriga. Promoção do dia Vila Romana. José Fonseca Silva 974 Luizote 2, Uberlândia. Disque Pizza 3215-2470. Federal Distribuidora de Pisos e Porcelanatos comemora aniversário. Porcelanato a partir de R$ 29,90 o metro. Telha 366, só R$ 99,00. Federal Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Promoção Ferragista Inácio. Tinta Luxlar 69,90, selador 59,90, inversora de solda 599, riscador 549, pia de granito 1 em 20 239. Ferragista Inácio, Avenida Solidariedade 1045 do Almir. Repórteres em todo o Brasil, correspondentes internacionais e parceria com as maiores agências de notícias do mundo. Tudo o que você precisa saber, você vê aqui. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Band Entrevista está de volta, hoje recebendo então, de forma virtual, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Pazzalho, que fala conosco sobre a atração de investimentos. Secretário, no bloco anterior falávamos de grandes empresas, né, que estão migrando para o estado de Minas Gerais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa interação desses grandes grupos empresariais com empresas menores que já existem aqui no nosso estado. Perfeito, excelente pergunta. É importante a gente frisar que a nossa preocupação nessa política de atração de investimento é trazer prosperidade, geração de renda, geração de emprego. E quando a gente fala de empregos diretos, é aquilo que a gente pactua com a empresa. Mas existe uma série de outras ações que nós fizemos, que eu vou citar uma aqui, que você disse aí, inclusive, que é o encadeamento produtivo. O que é o encadeamento produtivo? Quando uma grande empresa se instala numa localidade, a gente procura, de forma muito com um argumento muito claro de que a própria região que a empresa está se instalando pode prover esta grande empresa de produtos e serviços importantes na sua operação, seja desde o insumo, seja da manutenção do ar-condicionado, fornecimento de lanche, uniforme, tudo isso a gente pode promover que eles comprem, né, dos fornecedores locais. E a gente entra aí com parceria com a FIENG, com o SEBRAE, capacitando, né, os empresários, a mão de obra, e com isso, quando a gente consegue fazer que essa empresa
se interaja, faça negócios locais, nós aumentamos ainda mais o impacto social e econômico dessas empresas nos locais. Né? A própria cervejaria que nós colocamos, né, que nós conseguimos atrair em parceria com a prefeitura para Uberaba, né, está fazendo um trabalho muito bonito de abertura de suas portas, explicando aos pequenos empreendimentos, né, a esses empresários, qual é o caminho da mina, né? Qual é o caminho que eles precisam percorrer, que certificações eles precisam, quais qualificações, para que eles sejam elegíveis como fornecedores dessas grandes empresas. Com isso, eu falo que a geração de emprego indireto aí pode chegar de 3 até 4 vezes o valor pactuado. Então, isso é o que nós queremos, é emprego e renda e prosperidade para os mineiros. Secretário, e os incentivos para essas empresas? Porque a gente sabe que a carga tributária no Brasil ela é criminosa e muitas vezes os estados acabam ficando reféns disso porque a arrecadação vem para isso. A arrecadação de tributos vem para que o estado tenha uma fonte de sobrevivência, não é? Mas é possível aliar uma carga tributária menos danosa ao empresário, grande ou pequeno que seja, e conseguir fazer a atração de investimentos nessa mesma linha? Nossa, a pergunta é extremamente profunda e a gente precisa de pegar alguns pontos. Na atração de investimentos, nós trabalhamos com uma gama de regimes especiais tributários que são aprovados pelo CONFAS, né? Então, são regimes aprovados pelo CONFAS, que é um Conselho Nacional de Secretarias de Fazenda estaduais. Então, tudo isso é feito em consonância com o que é também oferecido em outros estados. Então, nosso diferencial não é dar o melhor benefício fiscal. Nosso diferencial vai além disso. Vai com o que a gente prega aqui hoje, que é liberdade econômica e desburocratização, né? É só para fazer um parêntese. Enquanto a gente não fizer uma reforma administrativa para rever o tamanho do Estado, e aí revendo o tamanho do Estado, a gente revê o preço do Estado, o custo do Estado. Revendo o custo do Estado, a gente consegue rever carga tributária. Fala-se muito em reforma tributária, mas é o famoso estica e puxa, né? O tampa a cabeça, descubra o pé, tampa o pé, descubra a cabeça. Por quê? Porque não se está discutindo o preço da máquina pública. E aqui em Minas, né, o governador Romeu Zema tem tido uma postura de muita austeridade fiscal e aumento da eficiência do serviço público. Então, a gente está conseguindo fazer mais praticamente sem dinheiro, né? E nós fizemos um trabalho aqui profundo de desburocratização. Nós lançamos aqui, né, dentro de uma máxima aí de Destrava Minas, o programa Minas Livre para Crescer, que é um programa que reduz a burocracia. Vou dar só alguns exemplos aqui. Minas Gerais, hoje, é o estado brasileiro com o maior número de quinais, de setores produtivos isentos de alvará. Então, grande parte dos setores econômicos classificados em grau de risco 1, ele está isento. Não é alvará rápido, alvará provisório, alvará da força da mente, não. Esse setor não precisa de alvará. Ele tem o CNPJ, registra na junta e funciona. Até porque a burocracia sempre foi a maior aliada da corrupção, né? Isso ao longo dos anos foi mote principal, né? Ainda em Minas nós vimos muito isso, né? Aqui o governo de Minas, a gente tem, né, uma política de tolerância zero, né? Não temos caso, né, de corrupção, mas se vier a aparecer, o governador tem uma política de tolerância zero. Até uma frase, né, do presidente Bolsonaro, que falou que só da corrupção acabar, né, já começa a sobrar dinheiro. A gente acredita muito nisso também, porque a gente tem que ter um governo probo, um governo que zela pelo recurso do pagador de impostos. Aqui a gente não chama de contribuinte, porque contribuição remete a algo voluntário. Aqui é pagador de imposto. Então, nós temos pagadores de impostos que merecem todo o nosso zelo e cuidado com o recurso deles.
E dentro desse zelo, nós também implantamos aqui em Minas o instituto previsto, inclusive, na Lei Federal de Liberdade Econômica, que é o Instituto da Aprovação Tácita. Então, quando o empresário entra com um pedido no Estado, né, a maioria deles, tá? Não são todos, não, tem algumas exceções, mas a maioria dos pedidos que ele entra no Estado, o Estado é obrigado, no ato que ele impetra o pedido, a dizer qual é o prazo máximo que ele tem para dar o retorno. Se o Estado não der o retorno no prazo pactuado, aquele pedido está aprovado tacitamente. Ou seja, o pagador de imposto, o investidor, ele tem previsibilidade. Ele sabe qual é o prazo máximo que aquele pedido vai ser atendido. Isso já é um avanço anos-luz na relação do Estado com o cidadão cliente, com aquele que paga impostos, que merece o melhor serviço, que não é um serviço barato, a carga tributária é alta, então eles merecem qualidade. E o ideal não é que nós emitamos aprovações tácitas. O ideal é que a gente cumpra o prazo. Então, a gente vai ranquear os órgãos que estão emitindo a aprovação. O certo é que a análise seja feita no prazo. A gente tinha aqui no Estado situações que passaram aí de ano, 2, 3 anos, uma outorga de água de vários anos, e é inconcebível que o cidadão, que o empresário, espere esse tempo todo. Tempo hoje é o ativo mais caro que as pessoas têm. O dinheiro você recupera, o tempo não. Então nós damos ao investidor celeridade e facilidade em fazer negócios com o Estado. Secretário, até para ilustrar a nossa conversa, o senhor deve ter acompanhado essa semana, o Banco Mundial soltou uma pesquisa falando que Minas Gerais e Roraima estão no topo do ranking aí em ambiente de negócio aqui no Brasil. E o senhor, até para pegar uma carona no que o senhor estava falando do pagamento de impostos, o governo de Minas, ele lançou agora o Refis, aí que vai dar descontos de até 90% nas dívidas do ICMS. Essa é uma forma de melhorar esse ambiente de negócio e também pegar na mão do empresariado que sentiu os impactos da pandemia? Nós tivemos, né, essa informação, né, recebemos com relativa satisfação em relação a ocupar ali o topo, né? Estamos em segundo lugar, mas a gente não se contenta, a gente quer transformar Minas no melhor estado para se investir, no melhor ambiente de negócio. O que a gente percebe é que os critérios que o Banco Mundial utilizou, alguns deles, a gente questiona um pouco se realmente ele o calcanhar de Aquiles do empresário no dia a dia, mas serve sim, obviamente, para que a gente possa aprimorar a nossa política, e a nossa meta é sermos o número 1 nacional para que os mineiros tenham o melhor ambiente de negócio do país. Com relação ao Refis, foi um trabalho conjunto, uma iniciativa, né, da Assembleia Legislativa, né, com pleno diálogo aí com o governo estadual, com o executivo. E esse Refis, a gente acredita muito que ele possa ser um alento para as empresas que sofreram durante a pandemia, e esse alento a gente percebe que as pessoas elas querem pagar, elas querem estar em dia. O que é necessário é uma condição que seja palatável, que seja exequível, que caiba dentro da situação da empresa, que foi muito afetada por essa pandemia. Então, a gente acredita nos próximos dias os refis já devem começar a serem operados, e isso vai também ajudar até a entrada de divisas também para o Estado. O importante é achar o caminho do meio, é achar o ponto de equilíbrio para que o empresário possa, né, estar em dia com suas obrigações sociais e o Estado prover condições para que isso aconteça.
Secretário, ainda nesse ponto, não adiantam os investimentos, né, se nós não temos a infraestrutura adequada e a logística adequada até para as indústrias escoarem suas produções. A gente tem acompanhado, a gente deu até semana passada aquele atrativo de 27 bi para as ferrovias, inclusive aqui na região onde pega o sinal aberto da Band Triângulo, temos a que vai de Unai a Pirapora e a que vem de Chaveslândia a Uberlândia. Mas eu queria pegar principalmente no ponto das rodovias. O senhor esteve, inclusive, com o governador Romeu Zema ali em Conceição das Alagoas, naquele trevo que uma indústria do setor de cana-de-açúcar está reformando numa parceria inédita entre o governo mineiro e a iniciativa privada. E aqui na região nós temos rodovias muito problemáticas. O senhor com certeza sabe da 497, da 190 ali entre Abadia dos Dourados e Romaria, a 462 entre Patrocínio e Perdizes. O que trava a melhoria dessas rodovias e a atração de incentivos da iniciativa privada para que seja feito um trabalho conjunto com o governo do estado, secretário? Bom, não é segredo para ninguém que o estado de Minas, né, nós pegamos o governo numa situação fiscal deplorável, né? A gente fala que o problema do estado não era má gestão, o problema do estado era falta de gestão, né? O governador bate muito nessa tecla. Nós pegamos assim as contas do estado extremamente assim, sem nenhuma condição. É como se uma pessoa física que ganhe R$2.000, tivesse uma dívida de R$200.000, né? Então, ela vai gastar 100 anos, né? Vai gastar aí anos e anos para poder pagar essa dívida. Com relação à infraestrutura, Minas Gerais é a maior malha rodoviária do país, né? E a segunda maior malha ferroviária. Em primeira mão aqui, nos próximos dias, né? Vou dar uma notícia em primeira mão aqui. Nos próximos dias, nós vamos lançar, né, um decreto estadual que vai permitir uma parceria com as empresas para que elas possam executar obras viárias e abater no incremento de ICMS dela com aquela obra, de forma que o Estado possa fazer esse abatimento no ICMS, ter a obra viária e melhorar exatamente isso que você falou, a qualidade do escoamento das produções, né, daquilo que é produzido dentro do Estado. E temos também um pacote de ações de infraestrutura viária no âmbito do Acordo da Vale, que nós temos expectativa de, nos próximos dias, que a Assembleia possa fazer, né, a autorização legislativa devida para que a gente possa começar a fazer as obras. Temos várias estradas em Minas Gerais em excelentes condições, mas temos também regiões carentes dessas obras e isso, com certeza, está coberto de razão, é um dos pontos críticos para o escoamento e até mesmo a atração de investimento para algumas regiões do Estado. Outro ponto importante também que nós vamos fazer com relação à infraestrutura de energia, né? O âmbito rural, a zona rural do Estado, né? Nós vamos fazer a mudança de toda a rede elétrica da zona rural de Minas, passando de monofásica para trifásica. Um entendimento, né, muito retrógrado de achar que o homem do campo, que o agricultor, que o empresário, né, da agroindústria precisa de energia para acender a luz de casa à noite, ver televisão e tomar banho. Muito pelo contrário, ele precisa de energia para que os pivôs centrais funcionem, para que as máquinas possam fazer os irrigamentos, né? Então as moagens, o esvagamento de soja, tudo isso é importante. E nós colocamos, né, um trabalho feito aí e aprovado pelo Conselho de Administração da CEMIG, sob orientação do governo enquanto acionista, para que a gente possa melhorar a estrutura de energia também. Isso é um ponto muito crítico e que nós estamos trabalhando em nosso radar com a máxima prioridade. Secretário, longe de encerrar nossa pauta de discussão, mas infelizmente o nosso tempo está encerrado. Em nome do Grupo Bandeirantes e da Band Triângulo, quero agradecer a participação do senhor aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição e um grande abraço a todos.
Vitor Albergaria, obrigado pela sua participação também. Obrigado, Bagnetti, secretário Fernando Passalho, sucesso na gestão do desenvolvimento econômico de Minas, porque precisamos e já vamos marcar um próximo papo, porque tem muito assunto para a gente abordar. Boa Entrevista vai ficando por aqui. Hoje, então, recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalho. Até um próximo Band Entrevista. Até lá.